Graça e paz a todos vocês que fazem parte do meu canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Neste exato momento, eu estou passando para nós discutirmos um pouco sobre teologia contemporânea. E sobre este assunto a gente vai abordar um pouco sobre João Calvino e sobre Jacó Armínio. João Calvino, ele nasceu em uma época de grandes mudanças, e isso ocorreu em 1909 e ele acabou morrendo em 1564. Ele foi de nacionalidade francesa. Quando chegou em uma determinada idade, ele casou com Idelete de Bure. Ele foi influenciado pelas obras de Santo Agostinho de Hipona, como é conhecido. E um dos trabalhos principais de João Calvino foi as Instituta da Religião Cristã. Então, eu só falei uma breve apresentação sobre ele, mas nós sabemos que abordar sobre esse tema, sobre João Calvino, é bastante gratificante. Você sabe por que é gratificante? Porque ele foi um homem muito influente para a teologia de hoje. Ele foi influente. Jacó Armínio, ele foi influente, aonde nós vamos falar daqui a pouquinho. Como eu já falei na apresentação, Calvino, ele nasceu na França. Como sempre, quem prevalecia e aí prevalece até hoje na França é o catolicismo. Então ele era uma pessoa bastante religioso, ele era um homem estudioso, ele estudava bastante, ele era fervoroso. Ele não chegou a ser ordenado padre. Ele não foi padre. Ele era um homem religioso, era um homem que gostava de estudar a palavra. E como ele nasceu em uma época que já tinha começado a revolução com Martinho Lutero. Então, quando Martinho Lutero começou as mudanças, essa revolução na área, então ele estava basicamente com 8 anos de idade. João Calvino estava com 8 anos de idade. Então, claro, ele foi influenciado por essa reforma, só que ele não conseguiu influenciar o povo francês. Quando ele acabou se convertendo ao Evangelho lá na França, então ele começou a pregar as suas ideias em algumas igrejas protestantes, até que os huguenotes começou a perseguir Calvino. Então, quando ele se viu sendo perseguido, então ele acabou fugindo de lá da França. Ele fugiu da França e foi para Genebra, na Suíça. Só que Calvino, ele foi sempre um rapaz muito estudioso. E ele não queria se envolver em revolução, em reforma que estava acontecendo na época. Ele queria só estudar. E foi nisso aí que ele conheceu lá em Genebra, na Suíça, ele conheceu Guilherme Farel, que foi também que fez muito parte, um homem muito influente na época da Revolução, na época dessa reforma protestante que estava ocorrendo. Então, Guilherme Farel procurou persuadir, convencer Calvino
para que ele participasse dessa reforma protestante. Só que Calvino ele estava só querendo ter paz, ele estava querendo só ter um lugar tranquilo onde ele pudesse estudar teologia bastante, e não queria meia com a reforma, de estar brigando, discutindo, degradando. Ele não queria isso. Precisou Guilherme Farel, em um momento de ira muito grande, Guilherme Farel disse: eu amaldiçoo esta paz que você quer para estudar, porque você está vendo o mundo pegando fogo, você tem capacidade de ajudar e você não quer ajudar. Então, naquele momento, Guilherme Farel abriu os olhos de Calvino, e Calvino acabou ficando em Genebra, fazendo parte dessa reforma com sua teologia, aonde os governantes da cidade deu um lugar de destaque a Calvino, e Calvino foi exercendo o seu papel, fazendo ali um papel muito importante naquela época. E ocorreu que Calvino ele começou a trabalhar de uma forma, ele era tão rígido na época, ele trabalhou de uma forma tão rígida, de que os cristãos que não fossem à igreja, eles eram presos. Era proibido mendigância na cidade. Então você pode ver que João Calvino, ele não era tão ruim, porque dentro da sua casa, você vai ver daqui a pouco eu falando mais sobre isso, dentro da casa dele, ele era uma pessoa bastante sentimental. Calvino foi uma pessoa muito doente, ele sempre se queixava de muitas enfermidades, dores de cabeça. Então, devido a essa forma que Calvino tinha, a essa rigidez, ele chegou até a ser expulso de Genebra, porque imagine, ele não pertencia ao país, foi para aquele país querer colocar ordem naquele povo. Então o povo não gostou. Lá tinha os católicos, lá tinha os protestantes, lá tinha outras religiões, e aí chega Calvino com uma lei rígida, então ele foi expulso. E no momento que ele foi expulso nessa época, então ele foi expulso nessa época, e ele foi para outro lugar, e foi lá onde ele conheceu a sua esposa, Ele foi... Graça e paz mais uma vez, voltando aqui ao assunto sobre João Calvino, porque o vídeo acabou cortando. Mas voltando ao assunto, nessa época que João Calvino estava lá em Genebra, eu parei na parte da rigidez de João Calvino, aonde o povo não aceitou e acabou expulsando ele da cidade. Então ele já estava insatisfeito de tanto falar com o povo, e o povo não está se agradando e se levantar contra ele, que ele saiu alegre. Então, em 1538, Calvino ele foi expulso de Genebra, e foi nesse momento que ele foi para Estrasburgo, Estrasburgo, e chegou lá em Estrasburgo. Foi lá que ele teve o prazer de conhecer a sua querida esposa, que ele veio casar depois, que foi Idelete de Bury. Foi lá que ele conheceu a Idelete de Bury. E imagine quem foi que celebrou o casamento de Calvino: Guilherme Farel, porque ele ficou lá cerca de 3 anos. Ele ficou 3 anos lá em Estrasburgo, e depois Guilherme Farel pediu que ele retornasse de volta para Genebra. Você já ouviu a história
ruim com ele, pior sem ele, o povo sentiu falta, porque ele era uma pessoa muito inteligente, o Calvino. Então, quando o povo expulsou Calvino de Genebra, aí o povo sentiu falta, porque Genebra já não era mais o mesmo. Lá tinha lei, enquanto Calvino estava, o povo já tinha medo, e quando Calvino saiu, a coisa não ficou boa. Então disseram, ó, vamos trazer de novo Calvino de volta. E Calvino foi, e chegando lá, ele casou com sua querida esposa Idelete, casou, ficou lá em Genebra até o restante da sua vida. E nós podemos observar que Calvino, eu não sei como era que Calvino achava tempo para poder estudar e escrever tanto, porque ele morava em uma casa, não era grande a casa que Calvino morava. Quando ele casou com sua esposa já era viúva de um pastor, e ela já tinha 2 filhos. Então ele casou com Idelete tinha 2 filhos. Veio um irmão morar com ele. Tinha também uma enteada que morava com ele. Ainda tinha as pessoas que vinham refugiadas de outro país por causa da reforma protestante, que também ficava ali na casa. Ele era uma pessoa bastante aconchegador, né, onde ele ajudava as pessoas e davam ali moradia quando vinha fugindo. Então imagine aí você escrever uma instituta, né, a Instituta de Calvino, se você ainda não leu, é grande, não é nenhum dia que você vai ler essa Instituta. Praticamente de 1 ano a 2 anos, para você ler assim, pausadamente, meditando, procurando entender, guardar. Se for para ler rápido, você até que consegue ler, mas para entender você tem que passar um tempinho bom. E Calvino, ele conseguiu escrever, ele conseguiu achar tempo. Só que, claro, né, a praga de Guilherme Farel pegou, a maldição, porque, querendo ou não, ele não achava paz. Como era que uma família dessa grande, ele ia ter paz para poder escrever? Mas só que ele conseguia dominar, e de alguma forma ele conseguiu escrever e fazer parte, né, da história, dessa história. Ele acabou ficando viúvo cedo, né, Idelete morreu. Ele também veio morrer novo, né, porque ele nasceu em 1509 e morreu em 1564, então ele morreu cedo, né? Calvino morreu cedo porque por causa dessas enfermidades que ele tinha. Ele era uma pessoa muito enfermo, então essas enfermidades levou com que ele morresse, né, mais cedo, mas foi rápido a morte de Calvino, mas ele morreu procurando escrever e abrir a mente do povo. Ele tem os 5 pontos dele, na qual uma boa parte eu não concordo, mas tem aquelas partes que a gente concorda. Tem sempre alguma coisa que você concorda. Vamos aqui aos pontos de Calvino. Depravação total é um dos pontos. Eleição incondicional é um dos pontos. Outro ponto é expiação limitada, graça irresistível. Observe bem com Calvino o que é a depravação total do homem. Ele diz aqui, também chamada de depravação radical, corrupção total e incapacidade total, indica que toda criatura humana, em sua condição atual, ou seja, após a queda, é caracterizada pelo pecado.
que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso afirma que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hóstil. Então, ele afirmava que o homem ele já é depravado totalmente, que não tem como ele melhorar, né, realizar coisas boas, porque ele já está, já veio já de uma natureza hostil, rebelde para com Deus, e está cego da verdade. E ele diz: a intervenção direta de Deus pode mudar esta situação. A eleição incondicional, ele diz aqui, a eleição incondicional. Eleição significa escolha. É a escolha feita por Deus desde toda a eternidade daquela que ele concedeu a graça da salvação. Esta escolha não se baseia no simples mérito ou na fé das pessoas. Ele quer, nessa eleição incondicional é assim, você não tem querer. Deus escolheu e pronto, é incondicional. Não tem nenhuma condição, você já está escolhido, você já está salvo, e você pode fazer o que for, e você está salvo porque você foi escolhido incondicionalmente por Deus. Expiação particular ou expiação limitada é chamada de redenção particular ou redenção definida, significa doutrina segundo o qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daquele que tem sido alvo da graça da salvação, a eficácia salvífica do Cristo Redentor. Então, não é universal. Então, ele já... Voltando aqui ao nosso assunto, nós estamos falando dos 5 pontos de João Calvino. Aí caiu, aqui é meu celular, se mandar alguma mensagem ele para a gravação. Então, voltando aqui à expiação particular ou expiação limitada, quer dizer que quando diz aqui, voltando aqui à eficácia salvífica de Cristo Redentor, não é universal. Ele quer dizer, ele afirmava que não é, essa expiação que Cristo fez não foi universal. Foi uma expiação limitada. Então essa foi a tese de Calvino. Aí vem aqui, vocação eficaz ou graça irresistível. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Essa é a linha dos pontos que nós vamos ver de Jacó Armínio. Mas só que aqui Calvino, ele já fala que a graça é irresistível. Se você tiver de ser da salvação, você vai vir como se fosse praticamente a pulso. Você não tem um livre-arbítrio de escolher. Você, uma vez salvo, sempre salvo. A graça, ela é irresistível. Não tem como o povo não vir. E já o Armínio, ele afirma, onde a gente vai ver no decorrer, na próxima aula, que Armínio ele afirma que há uma graça resistível, aonde se você não quiser, você não vai querer aceitar essa graça. Perseverança dos santos, essa aqui também, a perseverança dos santos é de João Calvino. Ele diz, também conhecida como preservação dos santos ou segurança eterna. Este 5º ponto sugere que aquele a quem Deus chamou para a salvação e depois para a comunhão eterna com ele, santo, segundo a Bíblia, não pode cair em desgraça. E daí por diante. Então nós estamos aí diante dos 5 pontos de Calvino. E são muitas coisas que Calvino ele escreveu. Teve um ponto muito importante na teologia, onde a gente pega o que é bom e o que a gente não concorda, a gente deixa de lado. Mas o que é bom, ele teve um papel muito importante, né, na área, né, na teologia contemporânea, e nós não devemos deixar de lado jamais.
Então, se você gostou desse assunto de Calvino, continue estudando um pouco sobre Calvino. É bom estudar a teologia contemporânea, os homens que tiveram uma participação grande. Porque primeiro veio quem? Martinho Lutero. Depois de Martinho Lutero veio Calvino. Depois de Calvino, de João Calvino, teve Jacó Armínio, né, que acabou também expandindo. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre Jacó Armínio, para o vídeo não ficar muito grande. Esse aqui já ficou em 3, porque houve algumas... caía toda hora a gravação aqui, mas eu vou tentar juntar eles, esse vídeo. E se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, participe, que Deus abençoe sua vida e traga muita paz na sua vida, iluminando com a sua graça maravilhosa. Senhor Deus, eu quero abençoar a vida desta pessoa. Eu quero declarar que todo o mal já caiu por terra na vida desta pessoa, e esta pessoa está com a mente aberta para entender as Escrituras Sagradas, entender e ter prazer em estudar a Palavra de Deus. Em nome de Jesus eu abençoo este amigo que é inscrito no meu canal e abençoo a vida desta pessoa que entrou sem querer e assistiu este vídeo. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tchau a todos.